Graça e paz, abençoados. O MGA Valença mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos fazer mais um estudo. É a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. MGA Valença, Ministério, Graça e Apostolado. Vem estar conosco. Este é um ministério sério para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus. Hoje o estudo é sobre os inimigos da fé. Hoje nós vamos conhecer quais são os inimigos da fé e como vencê-los. Pega sua Bíblia, papel e caneta e vamos para mais um estudo. O tema de hoje é os inimigos da fé. A fé, abençoados, tem 4 inimigos. E esses inimigos impedem ela de funcionar perfeitamente. Existem 4 inimigos que impedem a fé funcionar perfeitamente. Nós vamos conhecer quais são esses inimigos. É a dúvida, o medo ou timidez, a incredulidade e o andar por vista. Esses são os 4 inimigos que impedem a sua fé funcionar perfeitamente. A dúvida, o medo ou timidez, a incredulidade e o andar por vista. E nós vamos aprender como vencê-los. Anote aí no seu caderninho. Quais são os inimigos da fé? Por que esses inimigos impedem a nossa fé funcionar perfeitamente? Como vencê-los? Então nós vamos aprender. Nós já conhecemos os 4 inimigos que impedem a nossa fé funcionar perfeitamente. Sabendo nós que Deus já nos deu uma medida de fé a cada um. Ele deu uma medida de fé a cada um. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Está escrito. Nós sabemos também que em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: mas o meu justo pela sua fé viverá. Então, abençoados, nós temos que viver pela fé. Porque está escrito em Hebreus 10, 38. Mas o meu justo pela sua fé viverá. Nós vamos também ver em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E abençoados, Deus já te deu uma medida de fé. E a fé, ela é ativada quando ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é ativada quando ouvimos a palavra de Deus. Por isso, abençoados, não deixe de congregar. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não deixe de estudar a Bíblia. Porque nós somos espíritos abençoados. Nós habitamos num corpo. Primeiro você alimenta o seu espírito. O nosso espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. E Deus é espírito, abençoados. Jesus diz: o Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, eu preciso fortalecer o meu espírito. Eu preciso estar ouvindo a palavra de Deus, eu preciso estar buscando as coisas espirituais. Porque o alimento para o meu espírito é a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Para vencer esses inimigos abençoados, não são com armas humanas. Para vencer esses inimigos, são com armas espirituais, armas poderosas em Deus. Que armas são essas poderosas em Deus? É a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia. É através do que está escrito na Bíblia que vencemos esses inimigos. Que é a dúvida, medo ou timidez, incredulidade e o andar por vista. Deus diz: o meu justo pela sua fé viverá. Não é por obras, abençoados. É crendo que Deus existe. É crendo que a palavra tem poder. Ela não volta vazia. É ativando a minha fé. Como eu ativo a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus já me deu uma medida de fé.
E ele diz, o meu justo é pela fé que vai viver. Então, abençoado, ative a fé em você que você já tem. E começa a exercer a sua fé. Nós vamos ver que as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para vencer as fortalezas. E onde que está escrito isso? Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Está escrito, as nossas armas não são humanas. Está escrito, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, abençoados, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. A dúvida é uma fortaleza, o medo ou timidez é uma fortaleza, a incredulidade é uma fortaleza, o andar por vista é uma fortaleza, e essas fortalezas impedem a sua fé funcionar perfeitamente. Tem, abençoados, como você reinar em vida em perfeita vitória. E o segredo é ler a palavra de Deus, a Bíblia, é ouvir a palavra de Deus, é orar, é confessar a palavra de Deus, é crer no que está escrito, é ser cheio do Espírito Santo. Assim você vai reinar em vida em perfeita vitória. Vamos ler algumas passagens bíblicas que falam a respeito de homens que tiveram medo, que tiveram dúvida, que andavam por vistas, que eram incrédulos. Mas nós vamos ver que nós também, assim como eles venceram, tiveram vitória, nós também vamos ter. E nós vamos ver como que Jesus age segundo essas atitudes nossas. Como que ele age quando nós deixamos uma dessas fortalezas atuar em nós? Ele nos orienta a fazer as coisas corretamente. E a orientação dele está escrito na Bíblia, abençoados. Ele nos ensina. O Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não conhece, mas nós conhecemos, ele nos ensina o que é verdadeiro. É o Espírito Santo que nos revela, abençoados. É o Espírito Santo que nos transforma. Por isso precisamos ter intimidade com o Espírito Santo para que haja manifestação dele em nossa vida, para que haja manifestação dele através de nós. Então vamos ver, abençoados, algumas passagens bíblicas que falam a respeito do medo, da dúvida, incredulidade e do andar por vista. Abra suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 13, do versículo 18 até o versículo 20. Vamos ver uma passagem bíblica. Aqui no versículo 7 está escrito assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Nós vamos ver aqui que vai falar de Zacarias e Isabel. E logo aqui no versículo 7 está escrito: mas eles não tinham filhos. Por que Zacarias e Isabel não tinham filhos? Porque Isabel era estéril e a Isabel e Zacarias tinham idades avançadas. Segundo o olhar humano, não tem como acontecer. Não tem como Isabel engravidar porque ela é estéril. Não tem como Isabel engravidar porque ela era de idade avançada e o esposo também, Zacarias. Aqui nós vamos ver o agir de Deus na vida deles.
No versículo 8 está escrito assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então, sempre reunia um grupo e esse grupo foi selecionado algumas pessoas e Zacarias fazia parte desse grupo e estava servindo a Deus naquele período. Ele, como sacerdote, ele foi escolhido para oferecer incenso a Deus no templo. Vamos continuar nossa leitura. No versículo 9 está escrito assim: ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então, no grupo dele, ele foi sorteado para poder oferecer os sacrifícios ao Senhor, o incenso, no templo. E no versículo 10 diz assim: chegando a hora de oferecer o incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então tinha um grupo de pessoas, além desse grupo separado, para oferecer um sacrifício ao Senhor, que era o incenso, e desse grupo o Zacarias foi selecionado para poder fazer esse sacrifício ao Senhor, que era oferecer um incenso dentro do templo. E essas pessoas tinham um grupo que ficaram lá fora, só entrou no templo Zacarias para oferecer incenso. No versículo 11 está escrito assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Então, onde Zacarias ia oferecer o incenso para o Senhor, no altar, à direita do altar do incenso, estava um anjo. Ele apareceu a Zacarias. No versículo 12 está escrito: quando Zacarias viu esse anjo à direita do altar, onde ele ia oferecer sacrifício, ele ficou perturbado. Ele foi dominado pelo medo. Zacarias ficou com muito medo. Quando ele viu um anjo à direita do altar, onde ele ofereceu o incenso, o sacrifício ao Senhor, ele ficou perturbado, ficou com muito medo. No versículo 13 está escrito: mas o anjo lhe disse. Quando o anjo percebeu que Zacarias ficou perturbado com a presença dele, e quando ele ficou com medo, o anjo respondeu assim para Zacarias: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho e você colocará o nome dele, João. Então, abençoados, quando o anjo percebeu que Zacarias estava com muito medo, o anjo disse a ele: Zacarias, não tenha medo. A sua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará um filho e porá o nome dele, João. Abençoados. No versículo 18 até o 20, está escrito, no versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo. Quando Zacarias ouviu o anjo falar para ele não ter medo, porque a oração dele foi ouvida, Isabel, a mulher dele, ia dar um filho a ele, para ele colocar o nome João. Aí no versículo 18, Zacarias pergunta ao anjo assim. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo disse a ele: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, vai te dar um filho e porá o nome dele João.
No versículo 18, aí Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso se sou velho e minha esposa é de idade avançada? No versículo 19, o anjo responde a ele. No versículo 19 diz assim, está escrito: o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Ele disse a Zacarias: Zacarias, eu sou o anjo Gabriel e eu estou diante da presença de Deus. Eu ando na presença de Deus. E eu fui enviado por ele para te transmitir essa boa notícia, que Isabel, tua mulher, vai te dar um filho e para você colocar o nome de João. No versículo 20 está escrito: agora você ficará mudo, não falará até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, abençoados, o anjo disse a Zacarias, porque ele não acreditou nas palavras que ele diz, ele ia ficar mudo. Não ia falar até o dia em que acontecesse o nascimento de João, até o dia dele colocar o nome João. Mas aconteceu, abençoados. Zacarias ficou mudo, saiu do templo mudo. E quando Isabel engravidou e teve o filho, ele colocou o nome de João. Depois que João nasceu e ele colocou o nome de João, ele começou a falar. Aqui a gente vai ver nessa passagem bíblica que eles viam que Isabel não podia ter filho, era estéril. Que ela e Zacarias eram de idade avançadas. Isso levou a ele a questionar com o anjo como que ele poderia ter certeza daquilo que o anjo tinha dito. Isabel era estéril e a Isabel era de idade avançada. O anjo disse a ele: eu sou Gabriel, que estou diante da presença de Deus e fui enviado por ele para te dar essa boa notícia. Só que, devido a Zacarias não acreditar nas palavras que o anjo disse a ele assim: ficará mudo, não falará até o dia em que ele nascer, até o dia em que acontecer esse milagre. Porque você duvidou das palavras. Porque Deus mandou eu vir te dar essa boa notícia. E sabemos nós, abençoados, que Deus é Deus do impossível. Está escrito: falaria eu e não cumpriria? Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, abençoados. O que está escrito na Bíblia, eu creio. Se está escrito, eu creio. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jesus disse: não sou homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Tudo que pedir em meu nome ao Pai, ele vos concederá. Tudo que pedires em meu nome, Jesus diz, acontecerá. Ele diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar.
E nós sabemos, abençoados, que João Batista nasceu. João Batista, aquele que batizava, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, aquele que diz que não era digno nem de desatar as sandálias dele, que ele, Jesus Cristo, ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. A palavra de Deus se cumpre, abençoados. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Vamos ler mais uma passagem bíblica. Agora nós vamos ver a respeito do medo. É o segundo inimigo da fé. Primeiro é a dúvida. Se Deus falou, creia, abençoado, não olha por vista, não viva por vista, mas viva por fé. Deus ali tinha mandado o anjo dizer para Zacarias que Isabel ia dar um filho a ele para colocar o nome de João. Ele queria saber do anjo como que isso aconteceria. Como que ele teria certeza daquilo que o anjo falou? Sendo ele velho, é a esposa também, e além de ser idosa, de idade avançada, ela era estéril. Ele questionou com o anjo, como eu vou ter certeza disso? Abençoados, não devemos andar por vista. Quem nos fala, garante. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Agora nós vamos ver a respeito do medo. Vamos ver algumas passagens bíblicas a respeito do medo. Está escrito assim. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Algumas Bíblias está escrito: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, abençoados, Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus, ele próprio habita em nós. E o Espírito de Deus é um espírito de poder, é o espírito de amor e é o espírito de equilíbrio. E o Espírito Santo de Deus que está em nós, porque somos templo do Espírito Santo, o meu espírito com o Espírito Santo de Deus, tornamos um. Por isso que temos que buscar as coisas espirituais, porque nós somos espirituais. Jesus disse, assim como eu não sou do mundo, vocês também não são. A nossa pátria, abençoados, está nos céus. Apóstolo Paulo diz isso. A nossa pátria está nos céus, porque somos espírito. Viemos de lá e é para lá que vamos. Nós vamos ver uma passagem bíblica aqui, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 40. Nós vamos ver que Jesus fala aqui a respeito de medo. Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 40. Está escrito assim, no versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. No versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? No versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, abençoados, aqui a gente vai ver que aconteceu algo que levou os discípulos a ficarem com medo. E eles começaram a clamar a Jesus, que Jesus estava dormindo. E Jesus levantou e disse ao mar para quietar, e o vento ele repreendeu. E todos foram
perfeitamente abençoados. Por quê? Porque houve uma bonança, uma grande bonança ali. O vento aquietou, obedeceu à voz de Jesus. O mar acalmou, obedeceu à voz de Jesus. Tudo ficou plenamente perfeito. No versículo 40, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Porque os discípulos ficaram apavorados, abençoados. Acordou a Jesus e começou a clamar: mestre, não te importas que morramos? Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta, acalma. E logo ficou tudo bom, tudo perfeito. Depois os discípulos disseram assim, se você continuar a leitura, vocês vão ver que os discípulos disseram assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, abençoados. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas coisas que ele fez no passado, ele faz no presente e faz no futuro. Vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 36. No versículo 35 de Marcos capítulo 5 está escrito, aqui fala sobre a filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Jairo era uma pessoa importante, pessoal. E Jesus estava indo com ele à casa dele, porque ele pediu Jesus para ir até a casa dele, porque a filha dele estava doente, prestes a morrer. Enquanto eles estavam indo a caminho da casa de Jairo, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse assim: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. No versículo 36 está escrito: não fazendo caso do que eles disseram. Jairo ouviu, Jesus também ouviu aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, dizendo: olha, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Ou seja, não adianta ele ir mais na tua casa porque a tua filha já está morta. Abençoados, nós só temos que dar ouvidos à palavra de Deus, o que Jesus diz. Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Aqui, os homens disseram que estavam na casa de Jairo: olha, não adianta incomodar o mestre não, porque a tua filha já morreu. Só que no versículo 36 está escrito: não fazendo caso do que eles disseram. Eles não prestaram atenção, não deram crédito naquilo que aquelas pessoas disseram para não incomodar o mestre, porque a filha já estava morta. Jesus disse a Jairo assim, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, não fica preocupado com o que esses homens falaram, que a tua filha já estava morta e que eu não precisaria ir na tua casa. Não tenha medo, somente creia. Abençoados, se você continuar a leitura, você vai ver que a filha de Jairo, Jesus ressuscitou. Porque Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que está em nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, abençoados. Aqui nós vamos ver que um salmista confessava, cria no poder de Deus, cria no cuidado de Deus, cria na proteção de Deus,
Cria na bondade e na misericórdia de Deus. Olha o que o salmista diz aqui. Salmos 23, do versículo 1 ao 6. No versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. No versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. No versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui o salmista colocou toda a sua confiança em Deus, reconhecendo Deus como pastor, que nada ia faltar para ele, porque Deus ia dar alimento, ia dar água, ia guardar a sua vida. Ainda que ele andasse pela vale da sombra da morte, ele não ia temer perigo algum, porque ele diz que Deus estava com ele. Ele reconhecia a presença de Deus com ele. Ele diz que Deus preparava uma mesa perante os inimigos dele. Ungia a cabeça com óleo, o cálice dele transbordava. Ele diz: sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no final ele diz: e permanecerei na tua casa ou na tua presença todos os dias da minha vida. Então, abençoados, ele reconhecia o poder de Deus sobre a vida dele. Ele tinha Deus, ele estava aqui falando como um bom pastor, que não deixa faltar nada, que prepara tudo, que protege, que guarda, que tem a bondade e a misericórdia para sempre. Mas o salmista que diz: estarei na tua casa por todos os dias da minha vida. Abençoados, temos que estar na presença de Deus todos os dias, porque somos espírito, nosso espírito precisa de alimento, e o alimento é a palavra de Deus. Temos que ter comunhão com Deus, abençoados. Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus chama, o Espírito Santo de Deus escolhe, o Espírito Santo de Deus capacita, o Espírito Santo de Deus envia. Ele é uma pessoa, abençoados. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar como convém, abençoados. Nós precisamos reconhecer, assim como o salmista reconheceu Deus como seu bom pastor. O bom pastor dá a vida para as ovelhas. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e ressuscitou. Nós somos mais que vencedores em Cristo, nós somos salvos em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e vai vir buscar os seus. Abençoados, nós vamos ver também, escrito em Isaías 53, versículo 4, Isaías era um profeta escolhido por Deus, e ele escreveu lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, ele está falando a respeito, profetizando a respeito de Jesus, dizendo assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças.
Isaías estava profetizando a respeito de Jesus. Quando ele morresse na cruz do Calvário, fosse levado à cruz do Calvário, morresse, ele estava levando sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Abençoados, a palavra de Deus, ela tem poder. Tudo é possível àquele que acredita. Está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ver também lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. O que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8? Está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus fazia milagres. Jesus continua fazendo através de nossas vidas, abençoados, porque o Espírito Santo habita em nós, manifesta em nós e através de nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele fazia milagres, ele faz milagres, ele continuará fazendo. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vamos ver também em Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Então, abençoados, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, abençoados, Jesus ele é capaz de fazer muito mais do que você pede, mais do que você pensa, segundo o poder dele que está em você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não volta vazia. Abençoados, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Creia, abençoados. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Este foi mais um estudo do MGA Valença. Os inimigos da fé, parte 1. Nós falamos sobre a dúvida e o medo. O próximo estudo, a parte 2, vai ser sobre incredulidade e andar por vista. Vem estar conosco, abençoados. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos somos mais fortes. Nós juntos formamos a igreja de Cristo. Sozinhos somos templo do Espírito Santo, mas juntos somos o corpo de Cristo. A igreja que Jesus vem buscar. Graça e paz. Tenha um bom dia, uma boa semana e até o nosso próximo estudo, parte 2 dos inimigos da fé. Nós sabemos que os inimigos da fé é a dúvida, medo ou timidez, incredulidade e andar por vista. Hoje aprendemos sobre dúvida e medo ou timidez. No próximo estudo é sobre incredulidade e andar por vista. Medite nessa palavra, abençoados, que o Espírito Santo venha revelar para você. Se está escrito, eu creio. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até o nosso próximo estudo. Graça e paz. Bendirei o Senhor em todo tempo. Seu louvor sempre estará nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo tempo. Senhor, o seu louvor sempre estará nos meus lábios. Exultai, exultai o Senhor.